escolhido. Preciso que pare absolutamente tudo o que está fazendo neste momento. Não importa se está cansado, não importa se você acha que já ouviu tudo o que precisa ouvir. O que eu estou prestes a revelar a você exige toda a sua atenção, porque isso não é apenas um simples aviso, é um confronto. Um confronto com a verdade sobre o que você realmente é depois de tudo o que enfrentou, porque algo mudou em você, algo que você provavelmente nem terminou de compreender, algo que as pessoas ao seu redor começaram a notar, mesmo sem saber como explicar, algo que até as forças espirituais detectaram e estão reagindo de formas que você entenderá perfeitamente antes de terminar essa mensagem. Você não apenas sobreviveu ao que deveria ter te destruído, você voltou disso com um poder que não possuía antes. E quando digo que até Deus ficou aterrorizado, não estou falando de medo como um ser humano o entende. Estou falando daquele assombro sagrado que ocorre nas dimensões celestiais quando uma alma demonstra algo que desafia todas as projeções que existiam sobre ela. Você fez isso e nem mesmo percebeu exatamente quando isso aconteceu. Inscreva-se agora nesse canal e ative todas as notificações, porque o que eu vou te revelar sobre a transformação que aconteceu dentro de você, enquanto você pensava que apenas estava sofrendo, mudará permanentemente a forma como você entende cada provação que enfrentou e cada noite escura que atravessou sozinho. Fique até o final, porque vou te mostrar exatamente que tipo de poder despertou em você, por que esse poder assusta tanto as forças das trevas e como ele surpreende o céu, e o que tudo isso significa para absolutamente tudo o que está por vir na sua vida. Escreva 777 nos comentários se você sente que algo dentro de você mudou de maneira irreversível, como se você tivesse cruzado um limiar do qual não há retorno. Capítulo 1. A destruição que não foi destruição. Preciso te levar de volta a um período da sua vida que você provavelmente preferiria esquecer. Um período em que tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo, onde os golpes não vinham um a um, mas em ondas consecutivas que não te davam tempo para se recuperar antes do próximo impacto. Você sabe exatamente do que estou falando. Houve um momento, ou talvez vários momentos seguidos, onde você realmente se perguntou até quando conseguiria suportar. A pressão era tão intensa que você podia senti-la fisicamente no seu corpo, onde o cansaço não era apenas mental ou emocional, mas algo que penetrava até seus ossos. Perdas que você não esperava, traições de pessoas que jamais imaginou que te falhariam, portas que se fechavam sem explicação, oportunidades que se evaporavam quando pareciam finalmente seguras, solidão nos momentos em que mais precisava de apoio e, o mais difícil de tudo, a sensação de que Deus mesmo te abandonou. Porque sejamos honestos, houve momentos em que você orou e o céu parecia de bronze, quando pediu respostas e só recebeu silêncio quando buscou sinais e não encontrou nada que indicasse que tudo isso tinha algum propósito. Eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha explicado corretamente antes. Esse período não foi um acidente, não foi má sorte, não foi um castigo divino por algo que você fez de errado, foi um processo de forja. E a diferença entre forjar e destruir é algo que você só pode entender depois de ter passado pelo fogo. Quando um ferreiro quer criar uma espada de verdadeira qualidade, ele não trabalha com metal frio, ele precisa submeter o metal a temperaturas extremas. Ele precisa martelá-lo repetidamente, precisa dobrá-lo, precisa expô-lo. Há pressões que pareceriam destrutivas para qualquer um que não compreenda o processo, mas o ferreiro sabe algo que o metal não sabe enquanto está sendo martelado. Ele sabe que, embora pareça que o metal está sendo destruído, na verdade ele está sendo moldado, ele está se tornando mais forte, mais resistente, mais valioso. Da mesma forma, o que você viveu foi um processo de forja. Você sentiu as pressões, as perdas e as traições. Mas o que você não percebeu enquanto estava passando por tudo isso é que você estava sendo moldado, estava se tornando mais forte do que jamais imaginou. Cada golpe que você sofreu, cada lágrima que caiu, cada dificuldade que enfrentou, foi parte desse processo que te preparou para algo muito maior. Agora, você está em um ponto onde o que antes parecia ser destruição, agora se transforma em força. A maneira como você respondeu a tudo isso, sem perceber, revelou um poder que estava adormecido dentro de você, esperando o momento certo para despertar. E agora, você está pronto para usar esse poder para transformar sua vida de maneiras que você nem imagina ainda.
Você sabe que a cada golpe, algo em você está sendo purificado. Cada momento no fogo está reorganizando sua estrutura interior. Cada dificuldade está aumentando a sua resistência. O que parecia ser destruição, na verdade, é um processo de refinamento. Você passou por esse processo não porque Deus quisesse te ver sofrer, nem porque o universo tivesse algo contra você, mas porque o que estava destinado a surgir de você era uma purificação que apenas o fogo extremo poderia proporcionar. Pense bem sobre isso. Antes daquele período sombrio, havia coisas em você que te limitavam, mesmo que você não soubesse. Medos que te mantinham pequeno, apegos a pessoas ou situações que bloqueavam seu verdadeiro caminho, crenças sobre si mesmo que não correspondiam ao seu verdadeiro potencial, comodidades que te mantinham estagnado. O fogo queimou tudo isso, não de maneira gentil, não de maneira confortável, mas de maneira eficaz. E o que restou, depois que tudo o que poderia ser queimado foi queimado, é exatamente o que você é agora. Algo que não pode ser destruído, pois já passou pela destruição e sobreviveu. O que estava sendo forjado enquanto você achava que estava morrendo, enquanto atravessava aquela temporada sombria, enquanto cada dia parecia mais difícil que o anterior, algo estava acontecendo dentro de você que escapava completamente à sua percepção consciente. Sua alma estava sendo reconstruída, não reparada, não remendada, mas reconstruída a partir dos alicerces com materiais completamente diferentes. Deixe-me te explicar como isso funciona em termos que você possa entender. Quando um edifício tem problemas estruturais profundos, não adianta pintar as paredes ou trocar os móveis. Às vezes, a única solução é demolir tudo até os alicerces e construir de novo, com uma arquitetura completamente nova. Isso é o que estava acontecendo com você. Sua antiga estrutura, sua antiga forma de processar a vida, sua antiga identidade, tinha limitações incorporadas que impediriam o que você está destinado a manifestar. Não importa quanto esforço você colocasse, aquela estrutura antiga simplesmente não podia sustentar o peso do seu verdadeiro propósito. Então veio a demolição. E enquanto você vivenciava isso como perda, dor, como uma aparente destruição sem sentido, os arquitetos celestiais estavam trabalhando nos planos de algo totalmente novo. Cada lágrima que você derramou estava dissolvendo os antigos alicerces que precisavam desaparecer. Cada noite de insônia estava reconfigurando os padrões mentais que te mantinham preso em versões menores de si mesmo. Cada traição estava cortando os laços com pessoas que seriam obstáculos no próximo nível da sua vida. Cada porta fechada estava redirecionando sua energia para direções que sua mente consciente não podia ver, mas sua alma sabia perfeitamente. Não estou romantizando sua dor, não estou dizendo que foi fácil ou que deveria ser assim. Estou te explicando o que realmente estava acontecendo, para que finalmente você possa dar sentido ao que parecia não ter nenhum. Porque aqui está a verdade, que poucos entendem sobre os escolhidos. O nível de fogo ao qual você é submetido é diretamente proporcional ao nível de poder que você está destinado a carregar. Pense nas figuras mais transformadoras da história espiritual. Jó perdeu absolutamente tudo: suas posses, seus filhos, sua saúde, o respeito de sua comunidade. Até sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Ele passou por uma devastação tão profunda que se tornou sinônimo de sofrimento extremo. Mas ele não foi destruído por isso. Jó foi forjado por isso. E o que surgiu depois foi alguém que recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Mas algo muito mais valioso: um entendimento de Deus que só vem após ter atravessado as profundezas. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi falsamente acusado e preso por anos. Foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. No entanto, ele nunca se deixou destruir. Através de cada situação, ele foi moldado para algo maior, para algo mais poderoso, até que sua ascensão se tornou uma das maiores demonstrações de fé e perseverança da história. Cada vez que parecia que sua situação melhoraria, algo a piorava ainda mais. Mas José não foi destruído por isso. José foi posicionado por isso. E o que surgiu depois foi alguém com autoridade para salvar nações inteiras, incluindo os próprios irmãos que o traíram. Davi foi perseguido como um animal por anos. Teve que se esconder em cavernas. Foi traído repetidamente. Viveu como fugitivo, quando tinha uma promessa de reino sobre sua vida. A distância entre sua realidade e sua promessa parecia impossível de cruzar. Mas Davi não foi destruído por isso. Davi foi preparado por isso.
E o que surgiu depois foi alguém chamado um homem segundo o coração de Deus, com um legado que eventualmente geraria o próprio Messias. Você vê o padrão? O fogo não estava tentando te destruir, estava tentando te elevar, e foi exatamente o que fez. Capítulo 3. A transformação que ninguém esperava. Agora, preciso te mostrar algo que provavelmente você ainda não reconheceu completamente em si mesmo. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de atravessar esse fogo. E não estou falando de mudanças superficiais. Não estou dizendo que você aprendeu algumas lições ou ganhou experiência. Estou falando de uma metamorfose profunda na composição da sua alma. Há coisas que antes te afetavam que agora já não têm o mesmo impacto. Situações que antes te devastariam, agora você as processa com uma calma que surpreende até a você mesmo. Pessoas que antes tinham poder sobre suas emoções, agora você as vê com uma clareza desapegada que antes não tinha. Medos que antes te paralisavam, agora parecem quase ridículos quando você os examina. Algo mudou, e esse algo é precisamente o que captou a atenção de dimensões além do que seus olhos podem ver. Porque quando uma alma atravessa o tipo de fogo que você atravessou e emerge não só intacta, mas fortalecida, isso gera o que só posso descrever como uma onda de choque espiritual. As forças da escuridão sentem isso e ficam aterrorizadas, porque elas foram as responsáveis por muitas das provas que você enfrentou. Elas foram as que enviaram as tentações, as traições, as circunstâncias impossíveis. O objetivo delas era te quebrar, corromper, fazer com que você se rendesse ou se tornasse amargo e ressentido. Mas falharam. Não só falharam em te destruir, como te tornaram mais forte. É como se alguém tentasse te matar com veneno, e o seu corpo não só sobrevivesse, mas desenvolvesse uma imunidade completa. E agora, você é capaz de neutralizar esse veneno em outros. Isso é exatamente o que aconteceu no plano espiritual. As armas que foram projetadas para sua destruição se transformaram em ferramentas para sua elevação. E o céu também notou isso. Mas a reação do céu foi diferente. Não foi pânico, não foi medo, foi uma surpresa sagrada. Foi o tipo de surpresa que acontece quando algo supera todas as expectativas. Porque até os observadores celestiais têm projeções sobre como as almas escolhidas se desenvolverão. Eles têm estimativas sobre quanto tempo levará para atingir determinado nível de maturidade. Eles esperam, baseados em padrões observados durante milênios. Mas você desafiou essas projeções. Você alcançou, no meio do fogo, o que normalmente levaria décadas de desenvolvimento gradual. E isso foi o que causou o assombro celestial. Para aqueles que querem entender mais sobre como operar conscientemente a partir dessa nova identidade forjada pelo fogo, há material exclusivo na descrição e comentário fixado. Capítulo 4. Por que sua transformação aterroriza as forças da escuridão? Agora preciso que você entenda algo sobre o tipo de poder que você carrega. Não é poder no sentido em que o mundo entende, não é influência sobre os outros, não é a capacidade de manipular circunstâncias, não é controle sobre situações externas, é algo muito mais fundamental e, para as forças das trevas, muito mais perigoso. É a incorruptibilidade comprovada. Deixe-me explicar por que isso é tão significativo. No reino espiritual, existem muitos tipos de almas. Algumas nunca foram seriamente testadas. Elas têm potencial, bons desejos, inclinações corretas, mas nunca passaram pela pressão que revela o que realmente está no núcleo de uma pessoa. Outras almas foram testadas e falharam. Não foram completamente destruídas, mas sim comprometidas. Elas se entregaram em momentos críticos, fizeram pactos que não deveriam ter feito, tomaram atalhos que, no momento, pareciam justificados, mas deixaram rachaduras em sua integridade. Mas depois existe uma categoria extremamente rara. Almas que foram submetidas à pressão extrema e saíram não só sem se corromper, mas purificadas, sem amargura, sem ressentimento permanente, sem a toxicidade que normalmente resulta de atravessar o inferno. Você está nessa categoria, e isso representa um grande problema para a escuridão, porque as forças das trevas operam principalmente através da corrupção. Sua estratégia principal é encontrar pontos de entrada, rachaduras na integridade, feridas não curadas que podem infectar, amarguras que podem cultivar, ressentimentos que podem amplificar. Mas quando encontram uma alma como a sua, uma alma que foi purificada pelo mesmo fogo que deveria tê-la corrompido, não tem pontos de entrada,
não tem alavancas para usar, não tem vulnerabilidades para explorar. É como se fossem vírus tentando infectar um organismo que desenvolveu imunidade completa. Não importa quantas vezes tentem, não conseguem penetrar. E o pior para elas, não é apenas que não podem penetrar em você, mas sua presença se tornou algo que neutraliza sua influência sobre os outros. Porque quando alguém que passou pelo inferno sai sem ódio, isso se torna a prova viva de que isso é possível. Isso dá esperança para outros que estão passando pelos seus próprios incêndios. Isso enfraquece o argumento de que a amargura e o ressentimento são respostas inevitáveis ao sofrimento. Sua simples existência se tornou uma arma contra as trevas. Não pelo que você faz, mas pelo que você é, pelo que você demonstrou que é possível. É isso que aterroriza as forças que trabalham contra os escolhidos. Elas não podem destruir você, não podem corrompê-lo e não podem impedir que sua transformação inspire transformações semelhantes em outros. Capítulo 5. Os sinais do seu novo poder. Agora preciso te mostrar as evidências de que o que estou dizendo é real, porque não estou falando de teorias, não estou compartilhando conceitos abstratos. Estou descrevendo algo que já está se manifestando na sua vida de formas que provavelmente você já notou, mas não soube interpretar corretamente. Primeiro sinal: sua presença afeta os ambientes de maneira diferente. Agora pense nos espaços onde você esteve recentemente: reuniões, conversas, lugares físicos. Há algo diferente em como esses espaços respondem à sua presença. Pessoas que antes te ignoravam agora prestam atenção em você, sem que você faça nada para chamar sua atenção. Conversas que antes eram superficiais, agora tendem a se tornar profundas quando você participa. Conflitos que existiam em certos ambientes parecem se acalmar quando você entra. Isso não é coincidência. É a frequência que você agora emite, após ter sido purificado pelo fogo. Segundo sinal: a manipulação já não funciona mais com você. Antes da sua transformação, havia pessoas e situações que podiam manipular suas emoções, que sabiam exatamente quais botões pressionar para te fazer reagir de maneiras que te enfraqueciam. Tente lembrar a última vez em que alguém conseguiu te manipular com sucesso. Provavelmente, agora, você percebe as tentativas de manipulação com uma clareza quase desconfortável. Você consegue observar alguém tentando brincar com suas emoções e sente algo semelhante à compaixão pela previsibilidade de suas táticas. Isso é imunidade. Imunidade conquistada através do fogo. Terceira evidência: sua intuição se tornou extraordinariamente afiada. Você sabe coisas que não tem como saber logicamente. Percebe as verdadeiras intenções das pessoas antes que elas se revelem em ações. Sente mudanças nas situações antes que elas se manifestem visivelmente. Recebe orientações internas que, em seguida, se mostram exatamente corretas. Isso ocorre porque o fogo queimou as interferências que antes bloqueavam sua conexão com a orientação divina. Seu receptor espiritual foi limpo e agora você capta sinais que antes se perdiam no barulho. Quarta evidência: o medo perdeu o poder sobre você. Não estou dizendo que nunca mais sinta apreensão ou cautela. Essas são respostas saudáveis a situações que exigem atenção. Mas aquele medo paralisante que antes te impedia de seguir em frente, aquele terror existencial que te acordava à noite, aquela ansiedade constante sobre o futuro, algo disso se dissolveu no fogo porque você já atravessou o pior que imaginava. Já tocou fundo e descobriu que poderia sobreviver ali. Já enfrentou o abismo e ele não te consumiu. Depois disso, as ameaças ordinárias da vida parecem gerenciáveis. Não porque você seja ingênuo, mas porque agora você desenvolveu a certeza experiencial de que pode atravessar qualquer coisa necessária. Quinta evidência: pessoas do seu passado estão voltando, mas com atitudes diferentes. Aqueles que te desprezaram, que te subestimaram, que te viraram as costas quando mais precisavas, estão reaparecendo, mas agora há algo diferente em como te olham. Um respeito que não existia antes. Uma curiosidade sobre o que mudou em você. Às vezes, até uma incomodidade que eles não sabem explicar, como se intuíssem que algo massivo aconteceu e que estavam do lado errado da história. Isso é reconhecimento involuntário da sua transformação. Você não procurou essa validação, não a precisa, mas ela está chegando de qualquer forma, porque o que você é agora é impossível de ignorar. Capítulo 6. A capacidade que você agora possui. Agora, preciso te falar sobre o que você é capaz de fazer, o que antes você não podia fazer.
E não estou falando de habilidades práticas ou conhecimentos adquiridos. Estou falando de capacidades espirituais que foram desbloqueadas através do processo de purificação. Primeira capacidade: você pode carregar pesos que destruiriam os outros. Há responsabilidades, pressões e cargas que estão prestes a chegar à sua vida que simplesmente esmagariam alguém que não foi forjado como você. Mas você pode carregá-las, não porque seja naturalmente mais forte, mas porque sua estrutura interna foi reconstruída especificamente para sustentar esse peso. É como a diferença entre um edifício projetado para uma zona sísmica e um construído com tecnologia antissísmica. Diante do mesmo evento, um colapsa e o outro permanece de pé. Você foi reconstruído com tecnologia antissísmica espiritual. O que está por vir para a sua vida inclui níveis de responsabilidade e influência que teriam sido perigosos para a sua versão antiga, mas sua nova versão foi especificamente desenhada para lidar com isso. Segunda capacidade: você pode transformar a dor dos outros porque atravessou o seu próprio fogo sem ser destruído. Agora, você tem a capacidade de ajudar os outros a atravessar o deles, não com teorias que leu em algum lugar, mas com autoridade experiencial. Quando você fala com alguém que está no meio de sua própria noite escura da alma, suas palavras terão um peso que as palavras dos outros não têm, porque você esteve lá, porque você sobreviveu, porque você é a prova viva de que é possível. Esta é uma habilidade que não pode ser fingida e não pode ser adquirida de nenhuma outra maneira, além de atravessando o fogo pessoalmente. A terceira habilidade que você desenvolveu é a capacidade de ver através das ilusões. O fogo queimou as camadas de engano que antes distorciam sua percepção da realidade. Agora, você vê as coisas com uma clareza que às vezes te surpreende. Você enxerga as motivações reais por trás das palavras bonitas. Você percebe os padrões que se repetem, mesmo quando eles se disfarçam de novas maneiras. Você vê a diferença entre o que as pessoas dizem que querem e o que realmente estão buscando. Essa clareza é uma arma poderosa. Ela te protege do engano, permite que você tome decisões baseadas na realidade e não em ilusões. As forças que falharam em te destruir através do fogo não desistiram, elas mudaram de estratégia. Se não podem te quebrar com pressão, tentarão te neutralizar de outras maneiras. A primeira tática é a distração. Agora que você possui um poder genuíno, eles vão tentar te manter ocupado com coisas que não importam, conflitos insignificantes que consomem sua energia, entretenimentos vazios que devoram seu tempo, relações que não agregam nada, mas exigem muito de você, preocupações com coisas que você não pode controlar e que não mudam nada. O objetivo é simples: se não podem destruir o seu poder, pelo menos podem impedir que você o use. Se te manterem distraído o suficiente, você nunca manifestará o que é capaz de manifestar. A segunda tática é o isolamento. Eles vão tentar te convencer de que ninguém te entende, que você está sozinho nisso, que sua transformação te separou de todos, de uma forma que não pode ser reconciliada. E há algo de verdade nisso. Sua transformação te separou da versão antiga de você e das pessoas que só se relacionavam com essa versão antiga. Mas o engano está em te fazer acreditar que essa separação significa solidão permanente. A verdade é que sua transformação está te preparando para conexões de um tipo completamente diferente. Pessoas que estão em frequências semelhantes, pessoas que também atravessaram seus próprios fogos, pessoas com as quais você será capaz de construir algo que jamais seria possível com aqueles que você deixou para trás. A terceira tática é te fazer duvidar da sua transformação. Isso é sutil, mas eficaz. Eles tentarão te convencer de que nada realmente mudou, de que você ainda é a mesma pessoa de antes, de que as mudanças que você percebe são apenas uma ilusão ou exagero. Eles farão isso trazendo à tona lembranças dos seus erros passados, amplificando suas falhas atuais para fazer parecer que elas são maiores do que realmente são, usando as vozes de pessoas que te conheceram antes e não conseguem ver quem você é agora. O objetivo é fazer você voltar a operar a partir da sua antiga identidade, porque se conseguirem isso, terão neutralizado o poder que você desenvolveu. Não caia nessa armadilha. As mudanças são reais. A transformação aconteceu. O que você é agora é fundamentalmente diferente de quem você era antes do fogo. Capítulo 8. O que está por vir. Agora, preciso te falar sobre o que está se preparando para a sua vida, porque sua transformação não foi um fim em si mesma.
Ela foi a preparação para algo, e esse algo está mais perto do que você imagina. Existem portas que estão prestes a se abrir, portas que você nem sabia que existiam. Oportunidades que vão aparecer de direções inesperadas, conexões que vão se formar de maneiras que você jamais conseguiria orquestrar, mesmo que tentasse. Recursos vão fluir até você, porque agora você tem a estrutura interna para administrá-los da maneira certa. Mas preciso ser claro sobre algo. Isso não vem como recompensa por ter sofrido. A mentalidade de que o sofrimento merece compensação não é exatamente como o reino espiritual funciona. O que vem é o resultado de quem você se tornou através do processo. Não se trata de sofrer para ser recompensado, mas de crescer e se transformar de tal forma que você agora está pronto para receber aquilo que antes não estava preparado para sustentar. Seu fogo, suas lutas, suas vitórias, tudo te preparou para ser quem você é agora. Alguém capaz de enfrentar qualquer adversidade e usar a sabedoria adquirida para criar uma vida que reflete a luz que você representa. É como alguém que desenvolveu músculos através de um treinamento intenso e agora pode levantar pesos que antes pareciam impossíveis. O treinamento foi árduo, mas a capacidade adquirida não é um prêmio de consolação. É a consequência natural do que foi desenvolvido. Sua capacidade de receber e administrar o que está por vir foi forjada no fogo. E agora que essa capacidade existe, as coisas que requerem essa habilidade começarão a fluir para você. Eu não sei exatamente qual forma isso tomará na sua situação específica. Para alguns, será uma influência expandida. Para outros, será uma provisão abundante. Para outros, relações profundas que nunca haviam experimentado. Para outros ainda, será a clareza de propósito que finalmente permite focar a energia. Algo significativo está por vir. Algo diretamente conectado com a pessoa em que você se tornou através do fogo. Prepare-se para recebê-lo. Não com ansiedade, não com exigência, mas com a tranquila expectativa de alguém que sabe que o processo funcionou e os resultados são inevitáveis. O que vou compartilhar foi registrado especialmente para você. Quando uma alma passa pelo tipo de transformação que você atravessou, algo é registrado nos arquivos celestiais. Não em todos os casos, mas somente naqueles onde a resposta ao fogo foi extraordinária. O seu caso foi um desses, e há uma mensagem que foi registrada especificamente para você, não para os escolhidos em geral, mas para você, neste momento exato da sua jornada. Deixe-me compartilhá-la com você. A você que atravessou o fogo e emergiu sem veneno no coração. A você que tinha todo o direito de se tornar amargo, mas escolheu não ser. A você que poderia ter justificado qualquer escuridão, mas manteve a sua luz. O que você fez não passou despercebido. Cada momento em que você escolheu não responder com a mesma energia que recebeu foi registrado. Cada noite em que você poderia ter amaldiçoado sua situação, mas em vez disso, buscou entender, lá foi observada. Cada oportunidade de se afundar no ressentimento que você rejeitou foi documentada. E agora que o fogo fez seu trabalho, agora que a forja está completa, agora que você emergiu como algo que não era antes, o céu responde. Não com aplausos que alimentem seu ego, não com validação que te faça sentir superior aos outros, mas com missões, porque o propósito da forja nunca foi apenas te tornar mais forte para o seu próprio benefício. Foi prepará-lo para cargas específicas que requerem exatamente o tipo de força que você desenvolveu. Há pessoas que você encontrará que precisarão exatamente do que você agora pode oferecer. Há situações que você enfrentará que exigirão exatamente a capacidade que você desenvolveu. Há propósitos que estão esperando pela versão de você que emergiu do fogo, não como uma obrigação pesada, mas como um privilégio sagrado. Porque não qualquer um pode fazer o que você agora pode fazer. Não qualquer um passou pelo que você passou. Não qualquer um pagou o preço que você pagou para estar onde está agora. Caminhe em frente sabendo disso. Você não é mais o mesmo. Não pode voltar a ser quem você era antes, e nem desejaria fazê-lo, mesmo que pudesse. O que você é agora é exatamente o que é necessário para o que está por vir. E o que está por vir é exatamente para o que você foi forjado. Isso é o que significa que até Deus ficou maravilhado. Não medo humano, mas um assombro divino diante de uma alma que provou ser capaz de atravessar o fogo e sair mais luminosa do outro lado. Essa alma é você, e o céu inteiro está observando o que acontece agora. Se essa revelação tocou a parte mais profunda do seu ser,
Se você reconhece que atravessou um fogo que te transformou de maneiras irreversíveis e se confirma que está pronto para operar a partir dessa nova identidade forjada nas chamas, escreva 777 nos comentários para selar esta verdade em sua consciência. Para aqueles que desejam se aprofundar em como ativar e usar conscientemente esse poder forjado pelo fogo, há um material exclusivo na descrição e comentário fixado que custa menos do que uma pizza e vem com um audiobook completo, além de uma guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que está pronto para fortalecer sua conexão com essa força divina, esse material foi criado especialmente para pessoas como você. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre sua verdadeira identidade espiritual e o poder que foi ativado através de tudo o que você superou. O que você passou não foi por acaso, e cada desafio enfrentado o preparou para uma missão maior. Você está sendo moldado para algo extraordinário, e cada passo do seu caminho o leva mais perto da plenitude do seu propósito divino. Compartilhe este vídeo com alguém que também está passando pelo seu próprio fogo e precisa saber que o que parece destruição pode ser o processo de forjamento mais importante de sua vida. O fogo que você tem enfrentado é, na verdade, a preparação para uma força espiritual inquebrável. O que parece ser um teste está, na verdade, te fortalecendo e expandindo seus limites. Antes de ir embora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo para descobrir exatamente como sua nova classificação espiritual ativa missões específicas que estão sendo preparadas exclusivamente para alguém com o seu nível de transformação comprovada. Não é coincidência que você esteja aqui, neste momento. Você foi escolhido para essa jornada e o universo está alinhado com sua evolução. Juntos, somos mais fortes. A jornada de transformação não é algo que você faz sozinho. É uma jornada coletiva de almas, e à medida que você avança, você eleva todos ao seu redor. Prepare-se para o que está por vir. Sua missão está apenas começando.